Bom dia. Bom dia a todos os que se juntaram a nós e se estão ainda a juntar neste momento a esta sessão online. Muito bem-vindos. Durante esta manhã vamos debater aqui um tema que é absolutamente crucial para muitas empresas, que é precisamente o tema das aplicações de negócio, das aplicações empresariais. São aplicações que têm vindo a evoluir significativamente o seu âmbito. Ahm, eu não quero dizer a complexidade, mas também em parte a complexidade, e que agora estão em plena transformação com tudo o que tem a ver com a adoção da inteligência artificial e da Agentic AI, ou a internet dos agentes. E, portanto, para debater este tema durante sensivelmente a próxima hora e meia, temos aqui um painel de especialistas que amavelmente aceitaram juntar-se a nós e quem desde já agradecemos. E para os apresentar, eu passo a palavra à minha colega Marta Ferreira, que é também aqui da nossa equipa. Marta, bom dia. Bom dia, Henrique. Muito obrigada. Bom dia a todos, aos nossos oradores e também a quem que se está a juntar. E, Henrique, já tinha saudades aqui há algum tempo que nós já não fazíamos aqui um painel, uma mesa redonda Exatamente. virtual. Por isso é bom Exatamente. estar de volta com mais um live event da IT Insight, como o Henrique já explicou hoje, dedicado aqui ao tema das Business Applications. Mas antes de irmos propriamente ao debate, à nossa conversa com os nossos oradores, vamos ficar a conhecer um bocadinho melhor quem é que hoje nos vai ajudar aqui a navegar neste tema das aplicações empresariais. Começando aqui por ordem alfabética das organizações que hoje estão aqui connosco, pedi aqui uma pequena apresentação à Claranet Portugal, que hoje está aqui representada pelo Vladislav. Bom dia, Vladislav, bem-vindo. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer à IT Insight pelo convite e desejar a todos um ótimo webinar. Tenho a certeza que vai ser útil e interessante. Como a Marta referiu, o meu nome é Vladislav, Vlad, para ser mais prático. Eu sou consultor na área de gestão da mudança na Claranet. O meu foco passa por acompanhar as organizações na adoção de novas soluções no contexto do workplace digital portanto, desde aquilo que é a definição do melhor caminho a seguir até a sua implementação e adoção efetiva. Relativamente ao tema de hoje, espero poder contribuir com insights e perspectivas úteis. Muito obrigada, Vlad. Vamos então assim, aqui com o diminutivo. Muito obrigada uma vez mais, bem-vindo. Temos também connosco hoje a Microsoft, aqui representada pela Armanda Mialha. Muito bom dia, Armanda, bem-vinda. Bom dia a todos. É um prazer poder participar neste painel da IT Insight. Muito obrigada pelo convite. Portanto, o meu nome é Armanda Mialha e sou responsável na Microsoft pela área de Commercial Sales, que sou Commercial Sales Lead para uma região de vários países que nós chamamos a Europe South MCC e, portanto, tenho a responsabilidade do desenvolvimento de negócio do nosso portfólio completo em diferentes países nesta região. Obrigada uma vez mais. Obrigada a nós, Armanda. Temos também hoje connosco a SAP, aqui de Portugal, representada pelo José Tavares. Muito bom dia, José, bem-vindo. Bom dia a todos e, em primeiro lugar, muitíssimo obrigado pelo amável convite de estar aqui. Eu tenho a responsabilidade de tudo o que é operações, soluções e inovação aqui em Portugal, 100% dedicado ao nosso magnífico país, com o grande objetivo de adotar aquilo que são as últimas tecnologias e ainda bem que hoje teremos uma magnífica conversa com todos, de ver qual é o impacto que isto está a ter em nossos clientes, quer sejam privados, quer sejam públicos. Com certeza, José, muito obrigada e uma vez mais bem-vindo. E por último, mas não menos importante, temos o iPad. O João vai nos ajudar aqui a descobrir como é que se diz. Bom dia, João Diniz, bem-vindo uma vez mais. Olá, muito bom dia a todos. Quero começar por agradecer o vosso convite e a oportunidade de estarmos aqui a conversar sobre um tema tão interessante. Como a Marta dizia, o meu nome é João Diniz, sou responsável comercial pela UiPath em Portugal, desde o início do ano que me juntei à empresa. Acho que estamos a viver um momento muito interessante por todas as inovações e a velocidade a que as inovações estão a acontecer. Penso que isto é um desafio para as organizações, mas é uma oportunidade gigante. Temos que tirar o melhor partido de tudo isso. Muito obrigado. Com certeza que sim, João. Vamos ter agora tempo durante a próxima, mais ou menos hora e um quarto, para debater este tema tão também atual. Passo agora então a palavra ao Henrique. Vamos a isso, Henrique, para a primeira pergunta. Muito obrigado, Marta. Então vamos. A primeira pergunta é:
tentarmos caracterizar um bocadinho o terreno. Portanto, a ideia é, neste ano, enfim, com tudo o que está a acontecer, e neste caso, refiro mais à área tecnológica do que ao resto do mundo, o que é que distingue uma aplicação empresarial estratégica de uma aplicação meramente operacional? Estamos, na verdade, numa nova era do negócio inteligente ou estamos ainda numa fase de transição? Ahm, portanto, é tentarmos perceber, e claramente isto vai depender da maturidade das empresas, mas devem surgir já padrões, e é um bocadinho à procura desses padrões que vamos agora. E passava em primeiro lugar a palavra à Armanda Mialha, da Microsoft. Armanda, a sua opinião Obrigada. sobre. Obrigada. Portanto, nós o que vemos é passarmos de, quando falamos de aplicações operacionais, chamávamos dos Systems of Record, portanto, aplicações que executavam tarefas, para o que nós, quando falamos em aplicações estratégicas, incorporamos, na nossa opinião, dois conceitos. Sistemas de inteligência, portanto, em que essas tarefas são em contexto de dados e inteligência das organizações, e agora com a introdução de AI, em sistemas de ação, que é a diferença que nós vemos, porque a introdução de agentes permite, em contexto daquilo que é as tarefas que têm que ser executadas, os workflows e processos de negócios de uma organização, os dados e os insights e a informação coletiva que existe dentro de uma organização, já ter sistemas que permitem apoiar, executar ações, ou apoiar a decisão, ou até em alguns casos tomar decisões em behalf de alguns rolos que nós temos nas organizações. E esta é a grande tendência que estamos a ver na transformação das aplicações de negócio, como estamos aqui a introduzir este tema, e é uma transformação que achamos bastante core, tal como foi esta introdução dos dados e da inteligência, vemos agora esta com grande impacto nas organizações. Estamos na fase inicial, Henrique, acho que ainda estamos todos perceber qual é o impacto, é a magnitude do impacto que estamos a ver, mas já é possível ver o impacto em alguns dos workflows e processos de negócio e tem criado muito interesse dos nossos clientes, dos nossos parceiros em poder avançar de forma mais rápida. Alguns exemplos que nós temos interessantes são nas áreas das vendas, nas áreas dos recursos humanos, um grande impacto neste tipo de aplicações. Ok. Muito obrigado, Armanda. José, a SAP também está no centro enfim, dos sistemas de informação de muitas organizações, de várias dimensões. Como é que veem também digamos assim, esta transformação, se é que ela está de facto a acontecer? Está verdadeiramente a acontecer. Algo que podemos todos assumir é que hoje este processo, inclusivamente da adoção da inteligência artificial e este enriquecimento que foi falado de aplicações empresariais, começa e já é um componente central na estratégia global de qualquer empresa. Quer que seja uma empresa privada, quer seja um organismo público local ou central, ou mesmo uma instituição do setor social. Há algo que temos que ver é que este processo de transformação, quer seja por digitalização, quer seja por automação, quer seja por dar um outro tipo de capacidade de decisão, é algo que hoje já acontece. Ah, Obviamente que quando olhamos para o tema da inteligência artificial, é óbvio que representa provavelmente a maior mudança tecnológica desde a internet e está a transformar profundamente o software empresarial. Nós, como uma casa Hum, de engenharia de software também, ah, ah, continuamos a acreditar que a verdadeira estratégia para suportar esta transformação digital continua a ser sempre assente em três grandes pilares, quer seja aplicações, quer seja dados, quer seja no próprio uso de inteligência artificial. Tem que se juntar num sistema coerente, num sistema capaz de gerar dados fiáveis, dados enriquecidos, com o contexto de processo de negócio, junto da cadeia de valor das múltiplos setores de atividade que hoje as soluções empresariais conseguem suportar. E isto é um ciclo virtuoso de software empresarial, dados e inteligência uhum, artificial. É algo que constantemente vai acontecer,
porque ao termos uma capacidade de aprender, ao termos esta capacidade de computação que existe ao dia de hoje e a capacidade de gerar conteúdos e ações, claramente vai impactar qualquer cadeia de valor, das organizações em Portugal. Muito obrigado, José. Vladislav, ainda irei continuar a chamar Vladislav. Para já, que a Claranet é digamos assim, um parceiro de referência para, enfim, para muitos dos fornecedores de soluções e também para muitos clientes. Como é que é a vossa perspectiva em termos enfim, do que estão a assistir no mercado? Notam de facto esta transformação? Os clientes pedem-vos uma mudança? Gostava de muito de ouvir a sua perspectiva. Sim. Aqui, no meu ponto de vista, só para dar primeiro aqui uma pequena distinção naquilo que eu considero uma aplicação empresarial e operacional. Portanto, na nossa visão, uma aplicação operacional executa, portanto, tipicamente registra, processa e automatiza. Já uma aplicação que decide, nós consideramos que é uma aplicação já mais a nível estratégico. Há um exemplo que eu gosto de utilizar, que é, se eu utilizar um RP que me ajuda a fechar o mês, acaba por ser um RP operacional. Já o mesmo RP que me consegue apresentar insights valiosos sobre algum desalinhamento, por exemplo, de stock, vamos imaginar, que antecipa um problema de aprovisionamento antes dele acontecer e que sugere o que fazer, aí já estamos a falar de um RFP estratégico. Portanto, a tecnologia pode ser a mesma, mas o que muda é a camada de inteligência que está por cima e, sobretudo, a intenção com que foi desenhada. E, portanto, na minha experiência, o verdadeiro diferenciador são três coisas. Primeiro é o contexto. Portanto, a inteligência artificial, portanto, só é útil quando está ligada a dados reais do negócio e não a dados genéricos. Portanto, uma aplicação estratégica conhece a empresa, conhece os seus processos e a sua história. Segundo, a qualidade dos dados. Portanto, aqui aquilo que nós conseguimos perceber é que a grande maioria de dados de uma organização, infelizmente, ainda não estão estruturados. Portanto, estão em e-mails, estão em PDFs, outro tipo de ficheiros, algumas conversas também. E, portanto, as empresas conseguem transformar esse volume de informação dispersa em informação útil para os seus sistemas de decisão, acabam por estar uma posição vantajosa perante ainda tantas organizações que ainda trabalham com dados fragmentados. E terceiro, e aqui junto os três pilares, que é a governance, a intenção e a adoção. Portanto, aos dias de hoje já não chega a ter apenas tecnologia, e aqui acaba por entrar aqui um ponto que é muitas vezes subestimado, que é a gestão da mudança. Portanto, não basta implementar uma ferramenta estratégica se as pessoas que a devem utilizar ainda não compreenderam por que razão que os seus processos têm de mudar. Isto faz com que uma aplicação que deveria ser estratégica torne-se operacional pelo comportamento das pessoas que a utilizam. E é relativamente aqui a segunda parte da questão, se estamos já nesta era de negócio inteligente. A minha resposta é estamos, claramente, estamos no caminho certo, e o que nós podemos observar é que já quase todas as empresas têm projetos de inteligência artificial a decorrer. No entanto, nem todas conseguem escalar esses projetos além dos pilotos, porque não estão realmente a reimaginar o negócio, mas sim a executar os mesmos processos mais depressa, o que tem valor, claro, mas ainda não é a transformação. E o problema maior, curiosamente, não é tecnológico e também não é a falta de investimento. Na nossa opinião, é organizacional e humano. Portanto, por vezes é a falta de clareza para onde caminhamos e a pouca inclusão da gestão da mudança consistente. Portanto, o que é que nos traz estes dois pontos? É que há projetos que derrapam, ou inclusive travam, não na fase da implementação técnica, mas sim na fase da adoção. Quando as pessoas voltam aos seus processos e hábitos antigos, quando o middle management não percebe o que ganha com esta mudança, e quando a transmissão de conhecimento é um evento pontual em vez de ser um processo contínuo. Portanto, para resumir aqui a minha resposta, a era do negócio inteligente já chegou, sim, mas por enquanto para quem decidiu de forma consciente e estruturada que quer lá estar. E o estruturado aqui, eu quero referir aqui dois temas em simultâneo, que é a arquitetura tecnológica certa e a gestão da mudança.
Leva as pessoas a mudar verdadeiramente a forma como trabalham e decidem. Portanto, aqui o grande desafio acaba por ser não é adotar mais tecnologia, mas ter coragem de redesenhar um negócio à volta dela e de levar as pessoas nessa jornada. Muito obrigado, Vladislav. E ia passar agora a palavra à minha colega Marta para a próxima questão. Obrigada, Henrique. Ainda vamos manter-nos aqui um bocadinho neste enquadramento. E eu perguntava ao José Tavares da SAP se as aplicações, e de certa forma o José também já tocou um bocadinho aqui, quase no início desta, já na sua resposta anterior, já abriu aqui um pouco, levantou aqui um pouco o véu sobre esta questão também. Perguntava-lhe se as aplicações hoje estão a liderar esta transformação do negócio, esta transformação necessária, ou se por outro lado continuam dependentes da estratégia definida principalmente fora do departamento da IT. Ainda agora o Vladislav falava da questão da consciência do middle management e de levar estes temas também para fora do departamento de IT. José. Não, tal como referi anteriormente, todos estes temas são parte central à data de hoje. Logo, não é um tema de olharmos para o IT como algo separado, mas olharmos para o IT como algo central, como um capacitador, como qualquer tecnologia o é. Deixar isto muito claro. Algo muito importante é também salvaguardar de que, tal como o Vlad disse e a Armanda muito bem, não passamos simplesmente a ter sistemas de registros, mas o investimento em pessoas e o investimento no próprio change management, na própria formação das pessoas, que muda radicalmente e onde, porventura, temos estado a focar nos últimos tempos, que é o tema da produtividade e do acelerar da execução de tarefas que têm que ser aceleradas e serão automatizadas, seguramente. Algo muito mais importante será o impacto que terá a ter, obviamente, quer impacto financeiro, quer impacto nas cadeias de valor, de logística, nos processos de recursos humanos, nos processos de compras, que terão que ser trazidos desde o chão de fábrica até, obviamente, ao board das organizações e aos presidentes das instituições. Todos estes ganhos têm que ser devidamente mensurados. E o Flá tocou o aspecto de que há um tema de escalabilidade, há um tema de escalar e passar de pilotos. A Armanda falou nos sistemas de inteligência, cuja tecnologia hoje já existe, mas algo que tem que ser muito importante é o tema de garantir esta consistência dos dados. E esta semântica dos dados é cada vez mais importante. O IT aqui tem um papel fulcral. Porquê? Porque é o garante de forma a ter uma visão única desse dado e só com essa visão única desse dado é que nós conseguimos garantir que qualquer que seja o agente, qualquer que seja o modelo de inteligência artificial, generativa, estatística, probabilística, o que quer que nós queremos, que teremos um grau de confiança sobre o resultado da execução deste processo. E este não é somente um tema de incrementar a produtividade e acelerar a execução de tarefas que podem ser automatizadas. Não. Tem a ver com uma capacidade de dar uma melhor visibilidade da execução operacional ao longo de toda a organização e, muito mais importante, dar uma capacidade acrescida de tomada de decisão eficaz e eficiente. Porque são dois tempos bastante distintos, mas que cada vez mais, mesmo as pessoas, tal como estou a dizer, que trabalham na área de vendas, que trabalham numa área de armazéns, precisam cada vez mais para executar as suas próprias tarefas, de forma a que qualquer empresa, qualquer organização consiga responder àquilo que é a sua missão, ao seu plano e à sua estratégia. Muito obrigada, José. José, ouvimos-lo bem, mas a primeira parte ouvimos-lo mais alto. Não sei se há aí algum problema, se estava mais próximo ou não. Agora estamos a ouvi-lo um bocadinho mais baixo. Também dou-lhe agora a oportunidade obrigada pela sua resposta, de perceber se há aí alguma coisa a nível de som. Ouvimos-lo, mas conseguimos ouvir um bocadinho melhor. Há pouco ouvimos-lo um bocadinho melhor, estava um bocadinho mais alto. Se conseguir, José. Entretanto, muito obrigada. Entretanto, aqui ainda nesta mesma questão, também gostava de ouvir o Vlad. Lá está, também já falou um pouco na resposta anterior, mas qual a sua opinião? Se as aplicações estão hoje a liderar esta transformação ou se, por outro lado,
continuam então dependentes desta estratégia fora do departamento também de IT? No meu ponto de vista, eu considero que hoje já não faz muito sentido olhar para as aplicações apenas como, vamos dizer, executoras de uma estratégia que foi definida fora do IT. Mas o que realmente é interessante é que a inovação, por vezes, ou por vezes, aliás, cada vez mais começa a surgir dentro das equipas de tecnologia e só depois a subir para a gestão. Porque a própria capacidade tecnológica, aos dias de hoje, abre portas a modelos de negócio que a estratégia ainda não tinha considerado. Portanto, as aplicações passam daquilo que é suporte para a alavanca. E isso muda o papel das equipas, porque as equipas deixam de ser, mais uma vez, executoras e passam a co-criar, na minha visão. Infelizmente, ainda há muitas organizações que operam com uma separação forte entre o negócio e a tecnologia. E isso cria aqui alguma barreira, vamos dizer, até uma fricção. Portanto, o que isto faz também, consequentemente, é que não é falta de estratégia que trava a maior parte dos projetos, nem a falta de tecnologia, mas sim uma falta de linguagem comum entre as duas partes. E quando essa linguagem não existe, os projetos tipicamente ficam dependentes de ciclos de decisão mais lentos, as prioridades por vezes desalinham-se e perde-se velocidade e competitividade. Agora, do ponto de vista do mercado, estamos numa fase de transição, claro, e precisamente as organizações já mais, vamos dizer, maduras já funcionam com equipas multidisciplinares, onde o produto, onde a tecnologia e o negócio já trabalham juntos desde o início. E nessas organizações, as aplicações são realmente os motores de transformação. Nas restantes, ainda continuam a ser vistas como ferramentas para implementar decisões. E isso acaba por limitar portanto, o potencial competitivo de forma consistente. E aqui entra mais uma vez, naquilo que é a minha perspectiva, o ponto que por vezes é subestimado, que é o change management, portanto, esta gestão da mudança, porque não basta ter boas aplicações, uma vez que a verdadeira dificuldade está em alinhar as pessoas, os processos e a cultura. E, portanto, um projeto nunca acaba no Go Live, mas acaba quando os comportamentos mudam. E faço aqui também mais uma. Acabo por aqui dar um exemplo de que implementar uma nova aplicação sem trabalhar a adoção compromete o impacto, independentemente da qualidade da tecnologia. Portanto, a transformação não é apenas tecnológica, mas também é organizacional. Portanto, aqui para concluir a minha resposta, sim, as aplicações estão cada vez mais próximas de, portanto, liderar esta transformação, mas só conseguem fazer em organizações que realmente eliminam barreiras, que constroem uma linguagem comum entre o IT e o negócio e, claro, que tratam a mudança como uma disciplina estratégica e não um efeito colateral. Muito obrigada, Vlad, e sobretudo também interessa que as aplicações comuniquem entre si e garantam que esse ciclo não é quebrado. Obrigada aos senhores que interviram agora. Passo a palavra ao Henrique. Vamos para a próxima questão, Henrique. Henrique, tem só que ligar o microfone, peço desculpa. Exatamente, já o ouvimos. Obrigado, Marta. Pronto, a próxima questão tem muito a ver com as expectativas dos clientes e, de facto, o que é que os clientes procuram agora neste novo cenário. E, portanto, especificamente a questão é, ao falarem com os clientes, que fatores mais pesam na decisão de escolha da plataforma, e, na verdade, e qual é que é a resposta, como é que se responde a estes fatores. E a Armada, que neste momento, até felizmente, tem uma perspectiva, se calhar até para vários países. Qual é a sua perspectiva? Nós vemos alguns fatores que são comuns, independentemente da região, é verdade. Um fator crítico para a decisão é o time to value, que junta dois conceitos, diria eu, na mesma expressão. Qual é o impacto que essa introdução dessa tecnologia vai trazer dentro da organização e no negócio que pretende, ou nos objetivos que pretende atingir, e qual a velocidade? Eu acho que aqui a velocidade é algo mais recente, porque a velocidade a que a mudança está a acontecer tem vindo a acelerar realmente exponencialmente nos últimos anos. E, portanto, algo que as organizações procuram é perceber qual é o impacto, mas em quanto tempo conseguem ter esse impacto visível nas suas organizações. Outro ponto-chave é como é que essa introdução da nova tecnologia
se integre naquilo que é o ecossistema existente na organização. Porque já falamos aqui, é importante que não exista em silos, tem que integrar com as aplicações existentes, com os processos existentes, e por isso nós na Microsoft temos tido muita atenção especialmente a este ponto e trabalhando nas parcerias que fazemos com organizações. É interessante até ver, por exemplo, a Microsoft tem o orgulho de poder dizer que é parceira das 3 outras organizações que fazem parte deste painel, porque é importante que haja que não seja um recomeçar do zero, que haja tirar partido daquilo que já existe dentro de uma organização. Outro ponto-chave é qual é que é a capacidade de escalar AI, e se calhar só aproveitando a oportunidade para clarificar aqui um ponto. A tecnologia para AI e para ter os sistemas de ação e de inteligência já existe. A sua adoção à escala é que eu acho que ainda temos um caminho a percorrer, e aí concordo com os colegas que falaram aqui. Mas quanto à tomada de decisão sobre qual a plataforma que alguém quer atingir, é importante também poder dizer poder saber como é que eu vou conseguir tirar partido destas novas tecnologias em escala, como é que vai embeber nos meus processos, que ferramentas já vêm integradas nas aplicações de negócio que eu possa tirar partido de forma mais rápida, como é que integra com o meu ecossistema existente e com as ferramentas de AI que eu possa ter já existentes. Ponto muito chave que nós vemos, muito crítico neste momento, é a segurança. Portanto, que eu possa adotar, que as organizações possam adotar tecnologia com o mínimo risco possível para a organização. Portanto, segurança, governance, qual é a estratégia de gestão que eu vou trazer para estes novos processos e esta nova tecnologia. E no final vemos também muito importante que as organizações olham para qual é o ecossistema desta nova tecnologia, quais são os parceiros que têm disponíveis, as skills, a extensibilidade. O Vlad falou no tema da adoção, concordo plenamente, portanto, que apoio vamos ter para adotar estas novas tecnologias dentro da organização, portanto, qual é o ecossistema mais amplo que existe. Eu diria que estes são os pontos principais, mas diria, se pudesse finalizar, diria que os clientes não escolhem só a tecnologia mais avançada. Vemos a quererem escolher a tecnologia que lhes permite tirar valor mais rápido e com menos risco e que com maior confiança tem impacto para eles próprios, para o seu cenário concreto. Obrigado, Obrigada. Amanda, por esta excelente lista, starter list. Ia pedir então a opinião ao João Diniz também sobre este tema, sobre as expectativas dos clientes, o que é que os clientes pedem, como é que lhes podemos responder. Muito obrigado, Henrique. Bom, há já algum tempo que a decisão das plataformas tecnológicas deixou de ser uma decisão puramente técnica. É uma decisão estratégica que tem impacto direto no crescimento, na eficiência operacional e gestão de risco das empresas. Pegando um bocadinho também aqui nas palavras da Armanda e falando aqui também deste tema do time to value, há aqui uma coisa muito importante, é a velocidade a que toda esta mudança está a acontecer. Isto também cria, como eu dizia no início, um conjunto de oportunidades grandes para as organizações, mas isto cria uma tensão muito grande, muitas vezes nos departamentos de IT, porque também têm que acompanhar essa velocidade. E esta questão do time to value, muitas das vezes não é só a questão de aquilo que nós já conhecemos da vida inteira, de conseguir ter um retorno do investimento demonstrável e a curto prazo, que isto tem sido a vida das empresas portuguesas desde já há bastante tempo. Há aqui também agora esta questão de isto produzir resultado rapidamente, mas também a entrega da solução tem que ser muito mais rápida. E temos aqui uma coisa muito importante que é isto, que é utilizar as melhores tecnologias que nos conseguem dar as melhores respostas a cada momento. O problema é que a resposta certa para isto hoje certamente que será diferente daqui a 3 meses, por causa exatamente desta velocidade de mudança. E isto leva-me a um outro ponto que é muito importante, que é a capacidade destas novas plataformas evitarem o locked-in em determinadas tecnologias. Nós sabemos que os nossos clientes têm múltiplos sistemas, sejam eles ERPs, CRMs, aplicações legacy, sistemas na cloud, tudo isto
tem que funcionar em conjunto. E nós sabemos que, certamente, e como a Armanda dizia, que todos os restantes participantes são parceiros da Microsoft. Nós, na UiPath, também temos aqui dois parceiros, portanto, e que todos eles têm as suas tecnologias de Agentic AI. No entanto, surge aqui um tema que é, existem sistemas de Agentic AI, de construção de agentes, que serão especialistas naquelas aplicações, mas depois o que nós sabemos é que os processos correm muitas vezes através de diferentes aplicações. Portanto, a capacidade de orquestrar o que cada agente, o que é que cada sistema consegue dar de melhor, vai ser um tema muito importante. E como eu dizia, esta questão da flexibilidade, de nós podermos mudar qual o modelo de inteligência artificial que está subjacente a esse agente, pode ser muito importante, porque o que nós vemos é esta mudança, esta velocidade a acelerar. Um outro tema, também muito importante, e eu diria que é o terceiro fator, e que também é cada vez mais crítico, é todo o tema de governação e confiança, especialmente num contexto de inteligência artificial. Porque se nós estivermos a utilizar agentes de diferentes empresas, se nós estivermos a utilizar modelos de inteligência artificial de diferentes empresas, dificilmente as empresas conseguirão ter a capacidade de garantir a segurança dos dados, compliance, auditabilidade e controle dos dados, e destes sistemas. Portanto, isto tem que ser dado por uma plataforma que consiga fazer isto de forma transversal. Muito importante em tudo isto que estamos a falar, é a capacidade das organizações orquestrarem o que já têm. Naturalmente que a construção de novos processos é fundamental, porque temos que tirar partido da oportunidade que se nos afigura, mas conseguir também continuar a tirar partido do que já existe. É com esta abordagem que as organizações conseguem proteger os investimentos existentes, acelerar os resultados e reduzir o risco. E, por outro lado, também preparar a organização para evoluções futuras. Muito obrigado. Muito obrigado, João. Todo este tema aí, portanto, quer a Armanda, quer o João, falaram bastante da velocidade e eu estava a pensar que é cada vez mais dramático para um cliente, não é? Perceber que o ciclo de evolução tecnológica é muito mais rápido que o ciclo de implementação. E, portanto, acredito que isso cria inúmeras. Portanto, ou seja, quando a implementação termina, já a tecnologia deu 3 ou 4 voltas ao planeta. Mas seria todo um tema para um outro seminário. Eu acrescentava só aqui um outro ponto, ao que o Henrique estava a dizer, que isto também cria uma outra pressão nas organizações, que é a velocidade do desenvolvimento está a acelerar por estas coisas todas que estamos aqui a falar, mas depois também temos que acelerar do outro lado, que é também temos que ter uma capacidade de testar as aplicações também de forma muito mais autónoma e muito mais rápida. Sem dúvida. Eu gostava agora de ouvir a opinião do Vladislav sobre este tema. Vlad. Aqui, daquilo que tem sido a minha experiência, quando eu falo com os clientes sobre a escolha de uma plataforma, há quase sempre um desfaçamento entre aquilo que são os critérios formais da decisão e aquilo que realmente pesa. Os critérios formais, portanto, já os meus colegas já os enumeraram quase todos, portanto, toda a gente pretende ter aqui uma plataforma funcional que consiga integrar diferentes aplicações, funcionalidades. Aqui a questão também do custo é sempre relevante, escalabilidade e, não menos importante, segurança. E são critérios fundamentais. Mas daquilo que eu tenho visto e sentido em conversas com o cliente, não é sempre isso que decide. Ou por outro lado, não é apenas isso que decide. Posso dizer aqui que o que também decide são, vamos chamá-los medos. Eu costumo dizer que são alguns medos dos clientes. E o primeiro medo é o errar. Portanto, errar a escolha. Portanto, escolher uma plataforma daqui a alguns anos já não acompanha o mercado, ou um fornecedor que não evolui ao ritmo que as coisas evoluem aos dias de hoje. E aqui a resposta não é mostrar melhor o produto, mas reduzir o risco percebido, trazendo evidências, como casos de estudo, casos reais, portanto, mostrar aqui a continuidade das plataformas,
a sua evolução e a visão clara do que vem a seguir. E quem conseguir tornar este futuro mais previsível acaba por ganhar confiança. O segundo medo, que muitas vezes eu até diria que é o mais silencioso, que é o medo de que portanto, os colaboradores não adotem. E dos projetos que eu já acompanhei e outros que também já executei, há um padrão que aparece com alguma frequência, que é uma parte significativa de licenças que são atribuídas aos colaboradores para fazerem o seu trabalho, muitas vezes não é utilizada. Portanto, em muitos casos estamos a falar de cerca de metade. E isto já não é um problema de tecnologia, mas sim um problema de adoção. E existe aquele outro sub-desafio dentro daquilo que é o problema da adoção, que em certas situações os maiores bloqueios ou a maior resistência raramente vem dos utilizadores finais, mas sim das áreas de suporte. Aqui vou enumerar algumas a título de exemplo, portanto, departamentos como o jurídico, o risco ou o compliance, porque são esses os departamentos que têm a legitimidade para abrandar ou inclusive travar algumas iniciativas. E isto muda completamente a abordagem, porque já não chega apenas a convencer o IT ou a gestão do topo. Nós aqui precisamos de identificar essas áreas, identificar esses perfis e incluí-los desde o início, e não depois da decisão tomada. Portanto, aqui o objetivo acaba por ser claro, que qualquer que seja a plataforma deve ser posicionada com uma estratégia de adoção tão forte quanto a da implementação. Portanto, porque o valor acaba por estar e ser visível quando o comportamento muda. E o terceiro e último medo que eu costumo, portanto, reparar e analisar, e que os meus colegas já tocaram também neste ponto, de que é o medo de não conseguir provar o retorno. Portanto, hoje há uma pressão maior para justificar o investimento em qualquer que seja a plataforma. E acaba por mudar a forma como se compra. Portanto, as organizações já não compram plataformas, mas compram compromissos de valor. E querem saber, antes de investir, o que é que vai ser medido, quando e como. E aqui acabamos por ter aqui uma ligação para o anterior das licenças, que uma plataforma com 50% de utilização não entrega o valor prometido, portanto entrega apenas metade. Por isso, o retorno de investimento aos poucos deixa de ser uma promessa e passa a ser algo que tem de ser desenhado e acompanhado desde o início, com métricas de negócio e não apenas com métricas técnicas. Portanto, no fundo, a decisão de uma plataforma raramente é só racional. Eu costumo dizer que é uma decisão emocional, mas que está embrulhada em diferentes critérios técnicos. E quem souber responder a esses medos reais ganha a confiança do cliente. E como nós sabemos, no contexto atual, a confiança constrói-se antes da proposta. Muito obrigado, Vladislav. Eu passava agora a palavra também ao José Tavares, precisamente sobre este tema das expectativas. Surgiu o tema dos medos, que é um aspecto interessante dos receios, dos clientes e como endereçá-los também. Obviamente, muito já foi dito pelos meus colegas de painel, mas José, o seu som continua um bocadinho distante. Não sei se tem alguma. consegue-me ouvir agora melhor? Conseguimos, está um bocadinho distante, mas ouvimos-lo um bocadinho melhor. Muito bem. Como estava a dizer, muito já foi dito pelos meus colegas de painel, mas existe uma notória e uma forte vontade de adoção da inteligência artificial e de aproveitamento do seu potencial aos dias de hoje nas organizações em Portugal. É importante também referir isso. No fundo, todos querem ver benefícios concretos para o seu negócio, é óbvio. Ninguém quer apostar na transformação ou numa tecnologia por si, é simplesmente uma ferramenta, como também já foi dito. Mas para perceber realmente o benefício e compreender o verdadeiro benefício que traz para o seu negócio, temos que ultrapassar os medos que o Vlad disse, temos que conseguir demonstrar, quer seja por casos de uso, quer seja por tentativa e erro, quer seja, inclusivamente, por ultrapassar as grandes barreiras que existem à data de hoje, e já foram faladas aqui, quer seja dados fragmentados, quer seja não haver uma boa governação, quer seja mesmo próprias soluções de inteligência artificial, que estão isoladas entre si, e a complexidade que isto advém e que, porventura, até pode paralisar a adoção, mas
é por demais evidente que o maior risco hoje não é chegar tarde, é construir mal. É adotar ferramentas de inteligência artificial isoladas, que criem novos silos em vez de os eliminar, em vez de os resolver. Temos que escolher plataformas que realmente integrem aplicações, integrem dados, integrem inteligência artificial embebida naquilo que é a sua lógica, de uma forma consistente e de uma forma coerente. Não é simplesmente acrescentar mais uma ferramenta num ecossistema já fragmentado. E hoje, aos dias de hoje, isso já é possível, garantindo sempre, sempre uma boa semântica dos dados ao longo de todas as cadeias de valor dos diferentes setores de atividade. Muito obrigado, José, por esta súmula. Ah, Marta, passava a palavra à minha colega Marta, agora para a próxima Exatamente. questão. Exatamente, exatamente. Já falámos aqui também de inteligência artificial e aqui acrescentando o fator de automação e do Process Automation. Perguntava ao João Diniz, se o RPA foi durante muito, ou melhor, foi durante muitos anos, sabemos, muito tempo a solução que ligava sistemas que não comunicavam, aliás. Com este advento da IA generativa, corre-se aqui o risco do RPA acabar por perder o seu protagonismo e acabar por desaparecer, ou por outro lado, com este impulsionamento da IA, vai acabar por se tornar um pouco mais inteligente. Não, de todo. O que nós vemos na prática, é, na verdade, o RPA a tornar-se até mais estratégico. Porque, vamos ver, o RPA teve um crescimento exponencial, há alguns anos atrás, em que teve um impacto direto na eficiência e nos ganhos que trouxe às organizações. O que acontece hoje, é exatamente a evolução de tudo isto. Na verdade, nós na UiPath gostamos de dizer que os robôs não são outra coisa que agentes determinísticos. O que os agentes hoje nos trazem é esta capacidade de tratar processos não determinísticos. Mas temos aqui vários pontos que são muito importantes, porque os robôs foram desenvolvidos e criados ao longo de uma série de anos, fizeram essas ligações entre os sistemas. Naturalmente que com a mudança dos sistemas, a necessidade de robôs diminui ligeiramente, mas continua a haver muitas tarefas que podem ser feitas através de robôs. E uma das coisas que os robôs têm de muito importante é que nós sabemos exatamente o que é que eles vão fazer. Eles foram criados para fazer uma determinada função. Nós, se calhar, ainda não estamos num ponto que queremos inteligência artificial a fazer tudo o que pode ser feito. Portanto, se há coisas que não precisam de ter decisão, se calhar nós queremos garantir que elas são executadas sempre da mesma forma. Portanto, robôs continuam a ser muito importantes nesta perspectiva. Um outro tema também a considerar é também os custos. Robôs são consideravelmente mais económicos do que a utilização de inteligência artificial, ainda para mais quando temos esta questão de incerteza sobre o que é que o robô está a fazer. Portanto, estes são dois pontos muito, muito importantes. O que nós vemos na prática nos nossos clientes, na verdade, vemos duas abordagens diferentes. Nós vemos clientes que pegaram nos seus robôs e nos processos que esses robôs estavam a servir e identificaram os gaps de execução. Ou seja, gaps onde teria sempre de haver o envolvimento humano. Na verdade, a nossa plataforma já permitia também isso, o Human in the Loop, invocar o utilizador sempre que havia uma necessidade. O que é que nós agora conseguimos fazer com os agentes não determinísticos? É exatamente isto. É complementar essas tarefas que eram manuais, e como já foi dito anteriormente, nós temos a inteligência artificial, em alguns casos, a fazer recomendações, noutros casos, a tomar decisões automáticas, em alguns casos, a aprender com a utilização dos utilizadores para que depois possam tomar decisões automáticas. Portanto, temos aqui uma primeira vertente, que é
clientes que pegaram em robôs, em processos de negócio e identificaram os gaps de execução manuais e estão a substituir por inteligência artificial. Temos outros clientes com uma abordagem completamente distinta, em que estão a começar com processos completamente de base. Portanto, a forma como nós vemos tudo isto a acontecer é que a inteligência artificial é o cérebro, e os robôs continuam a ser os braços mecânicos que executam. Na verdade, há uma coisa fundamental em tudo isto que nós estamos a falar, e voltando a um tema que também já foi muitas vezes aqui mencionado, que é a camada de orquestração para coordenar tudo isto. Porque há sempre situações em que vai haver tratamento de exceções, há sempre processos de negócio, porque ao final do dia o que interessa aos clientes não é automatizar tarefas simples, é automatizar processos. E, portanto, a capacidade de orquestrar um robô que agora tem que interagir com o SAP, e se calhar até é um robô criado por SAP, se calhar depois tem uma tarefa em Salesforce, e se calhar até é um agente criado por Salesforce. A capacidade de juntar isto, de ser o tecido conjuntivo que liga todas estas peças é fundamental. O que nós gostamos de dizer é que inteligência sem ação é apenas um potencial não realizado. Não gera valor, não reduz custo e não muda o resultado do negócio. Obrigada, João. Estava a ouvi-lo e até me estava a lembrar do caso da Auto Europa, por exemplo, que é a indústria e sabemos bem que recorre bastante à questão dos robôs e acredito que também já esteja aqui a fazer uma conjugação com a inteligência artificial, o tal cérebro que também começa a assumir aqui algum espaço em alguns setores. Muito obrigada, João. Ainda nesta questão também gostava de ouvir a Armanda aqui a opinião sobre não sei se concorda com o João, se efetivamente aqui o RPA vai manter-se e vai subir de patamar, digamos assim, ou se a inteligência artificial e a IA generativa, os agentes de IA vão aqui, de certa forma, tomar um pouco mais o espaço. Obrigada. Eu acho que estou bastante de acordo com o João de que há uma evolução da tecnologia e do contexto. Não acho que haja um caso de substituição completa dos RPAs, porque, como o João disse, tudo tem o seu propósito e o seu princípio e as ferramentas estão para servir esse impacto. Portanto, nós vemos que os agentes podem trazer exatamente essa camada quando a ação que se está a querer automatizar não é determinística, que é o que estamos aqui a falar quando falamos nos RPAs. Quando há linguagem natural, quando há contexto que é preciso ter em conta, quando há algum tipo de, mais uma vez, ou a possibilidade do agente tomar uma decisão ou de suportar, de dar o apoio à decisão, ou há variabilidade, que aqui não era o contexto que os RPAs tinham. Alguns exemplos, como fazer triagem de casos, a qualificação de leads, são exemplos de como os agentes podem entrar dentro do processo de negócio, que alguma parte dele até já estava automatizada por robôs, mas trazer uma nova layer de automatização para o processo ou de aceleração naquilo que é o processo. Um dos grandes vantagens desta nova tecnologia de AI é a capacidade de retrazer dois grandes fatores aos processos de negócio: a velocidade com que eles são tratados e a qualidade como eles são tratados. Portanto, as duas em conjunto fazem a grande diferença. Portanto, estou muito em acordo na evolução da tecnologia. Acho que é outra componente que havia um espaço em que não estava coberto por automação. Se pensarmos, por exemplo, naquilo que é a produtividade pessoal ou de uma equipa mais pequena, não era normalmente o foco deste tipo de ação, porque se focava tentar trazer across the organization, não é? Em toda a organização, esta automatização. Com os agentes e a possibilidade com a facilidade de acesso à tecnologia, já se pode trazer até a automação para algum contexto de processos que estavam mais siloed ou na produtividade pessoal ou então em alguns processos que só para alguns departamentos ou dentro daquele contexto. E acho que isto é outra camada de automação que as organizações podem ver, de automação, de inteligência, de aceleração de valor para o negócio, que os agentes trazem para a organização. Super importante, e já estou a ouvir o Vlad a dizer isto sem ele dizer, como é que isto tudo se tem em contexto de governance, de orquestração, de consistência dos outputs e dos processos, porque isso é crítico para uma organização.
Obrigada. Muito obrigada, Armanda, pelo contributo. Vamos para a próxima questão, por isso passo a palavra ao Henrique Carreiro. Sim, senhor. Muito obrigado, Marta. Estava a ouvir e estava aqui a pensar que há aqui uma questão, uma dialética fundamental entre as aplicações de negócio e a IA, sendo que, e o tema foi abordado aqui pelo João, ahm, que a IA ainda é imprevisível. Há um fator de imprevisibilidade que, no caso, por exemplo, o RPA é previsível. Sabemos que são aquela sequência de ações. A IA não é necessariamente replicável. E, portanto, há uma dialética entre as business applications que são essencialmente previsíveis e nós esperamos que sejam previsíveis. Portanto, tem que executar aquilo naqueles dias ou temos que executar aquelas tarefas e sempre de forma previsível e replicável. E a IA que nem sempre, ou muitas vezes, não é previsível nem replicável exatamente da mesma forma. A próxima questão até tem um bocadinho a ver com um bocado com esta dialética e é precisamente onde é que está o impacto real da inteligência artificial nas business applications. Eu estava a pensar que de facto há aqui há uma dinâmica entre as duas, não é? E uma está de certeza a mudar a natureza da outra. Eu começava por. Henrique, peço desculpa, acho que a Armanda queria só dizer qualquer coisa, eu calculo que ainda antes de arrancar. Força, peço desculpa. Não, tudo bem, só antes de arrancarmos aqui as respostas, se calhar só. Sim, eu só queria comentar o facto do AI não ser previsível. Eu acho que ele é tão previsível quanto o comportamento humano é previsível, Henrique, porque esta AI generativa, o que traz de diferente é realmente a mimificação do comportamento humano. Portanto, ele será tão previsível quanto a gente ter, quanto o comportamento humano era previsível. Comparado com o RPA, que era determinístico, portanto, faz esta ação, ou com base neste input, faz esta ação a seguir aquela, há diferença, mas o que se pretende não é que a AI seja completamente imprevisível, porque nenhuma organização pode trabalhar dessa maneira. Não, ela é previsível da mesma maneira que um humano estaria a fazer aquela tarefa. Por isso, quanto mais input, guardrails, quanto mais informação preparada a AI está, melhor ela vai dar os outputs. É só o meu comentário aqui sobre o comentário do Certo, Henrique. perfeitamente, e eu concordo aqui. O meu tema era mesmo que, apesar de tudo, estamos a vir entre aquilo que é o determinismo absoluto das aplicações empresariais e aquilo que é o determinismo relativo, humano, digamos assim, da IA, ainda há aqui uma tensão latente, que é interessante, não é? E que vai transformar. Mas eu ia passar precisamente a palavra aqui ao Vladislav para comentar este tema de onde é que está hoje o impacto real da IA nas aplicações de negócio. Na minha visão, o impacto real da inteligência artificial, ele hoje é, vamos dizer, é concentrado, mas também é desigual e muitas vezes é invisível para o top management. E não está tipicamente nos grandes projetos ou programas de transformação, mas sim nas equipas, algumas equipas, portanto, dispersas. Por exemplo, equipas que estão a usar, portanto, estas soluções para fazer em minutos o que antes levava dias, como os programadores, por exemplo, que deixaram de escrever um código repetitivo, os analistas, que também já não perdem horas a formatar relatórios. Ou seja, o impacto é real, sim, mas ainda, eu diria que é disperso, ainda não é totalmente governado e torna-se difícil de medir. E isso cria um problema de visibilidade estratégica e que também, ao mesmo tempo, levanta uma questão, que é, portanto, onde é que isto funciona? Na minha experiência, eu posso aqui referir 3 sítios muito concretos. Portanto, a primeira é que realmente as business apps, applications, acabam por acelerar o trabalho que é repetitivo. Portanto, triagem, síntese, a criação de ficheiros ou documentos, portanto, do zero, isso é um dos cenários. O segundo é que permite um acesso rápido ao conhecimento interno. Portanto, as organizações que ligaram os modelos de linguagem às suas bases de conhecimento estão a ganhar naquilo que é o onboarding, o suporte e tempos de resposta. E terceiro, é a recomendação integrada nos processos, como pricing, anomalias e priorização. Portanto, nestes 3 cenários concretos, a inteligência artificial já não é uma novidade, acaba por ser, eu diria, uma infraestrutura silenciosa. Ao mesmo tempo, temos que olhar para o outro lado da moeda e fazer aqui a pergunta ao contrário.
que é onde é que isto ainda não funciona, ou onde é que ainda não está totalmente a cumprir, portanto, esta promessa. Na minha opinião, ainda são os agentes autónomos. Portanto, há muitos pilotos, há muito entusiasmo, mas ainda há pouca produção estável e com decisões tomadas sem os humanos. E a razão não é só tecnológica, é muitas vezes organizacional, mas também, claro, de risco. Poucas empresas estão preparadas para delegar este tipo de decisões sem redesenhar o governance. E este ponto liga portanto, aquilo que eu vejo como o maior bloqueio, sim, vamos dizer que é o maior bloqueio, que é o problema do meio. Infelizmente, as organizações ainda têm muitos dados dispersos, têm processos por vezes pouco claros e sistemas obsoletos. E a inteligência artificial, como também já foi referido aqui pelos meus colegas ao longo desta discussão, precisa de contexto estruturado. E quando este contexto não existe, os projetos tipicamente falham. E normalmente a culpa vai para a inteligência artificial. Mas, na verdade, este acaba por ser um problema antigo que nunca foi resolvido. E aqui entra, mais uma vez, a gestão da mudança sendo um ponto crítico, porque os projetos bem-sucedidos são aqueles onde uma organização, além da tecnologia e dados, também priorizou a adoção. Portanto, porque a parte difícil é fazer com que as pessoas trabalhem de forma diferente, entendendo e aceitando essa nova realidade. Por isso, a minha leitura acaba por ser simples. E respondendo aqui à questão, a inteligência artificial já está a criar impacto, isso é indiscutível, mas muitas vezes sem grande coordenação. E, portanto, o desafio agora é transformar esse impacto que ainda é disperso em algo intencional, escalável e que melhora as decisões reais. Muito obrigado, Vlad. Estamos ainda, apesar de tudo, e apesar da velocidade, estamos ainda no início, de alguma forma. Tem um bocadinho essa ideia. José, a sua perspectiva também sobre este tema do o que é o impacto real da IA nas aplicações empresariais, aplicações de negócio? Claro que sim, Henrique. Eu mudei agora o sistema de som, espero que me esteja a ouvir bem. Está muito bom. Muito bem, impecável. Bem, em relação ao impacto real da inteligência artificial, é óbvio que em todos os setores de atividade as empresas estão a investir imenso em termos de inteligência artificial, impulsionado por avanços reais, quer em capacidade, quer em produtividade. Porém, ainda estamos nas fases dos pilotos e já aflorámos este tópico anteriormente, e as causas são conhecidas, mas independentemente do seu setor, da dimensão, o que as empresas procuram é ter uma inteligência artificial que compreenda o seu negócio e que proteja a sua propriedade intelectual, que são os seus dados e os seus Uhum. processos. Isto fácil de uma forma completamente segura, de uma forma completamente fiável. E se não se entender aquilo que é as cadeias de valor, tal como referi anteriormente, se estiver desligado da realidade do negócio, se não entender como é que uma área financeira lida com uma área de compras, como é que uma cadeia de abastecimento lida com o chão de fábrica de produção, se não tem em conta as regras de conformidade e de compliance que regem qualquer transação aos dias de hoje, se não consegue tratar as exceções, obviamente que a inteligência artificial não conseguirá dar todos os Uhum. mecanismos para gerir o negócio de uma forma muito mais fiável. O menor erro, quer seja com dados desatualizados, dados incompletos, dados incorretos, pode gerar uma cadeia silenciosa de decisões e transações erradas. E isto, obviamente, tem perdas significativas para aquilo que há confiança e aquilo que é o objetivo quando as organizações querem avançar neste caminho. Porém, a IA, aos dias de hoje, já tem ganhos operacionais enormes. E eu aqui vou falar dos ganhos operacionais da SAP. Tivemos ganhos operacionais de 2 dígitos. No último trimestre de 2025, 2/3 dos nossos contratos de cloud já optaram por incluir capacidades de inteligência artificial, isto devido a termos mais de centenas de casos de uso já embebidos nas nossas soluções, e termos já agentes cujo grande objetivo é automatizar, né, processos de orçamentação, processos de triagem de reclamações,
processos de planeamento operacional a nível da produção, processos da área de recursos humanos como recrutamento, etc. Tudo isto leva a que os clientes vejam uma mais-valia, obviamente sempre com o bom governo que é expectável, quer organizações como a nossa e todos os que estão neste painel conseguem entregar. Algo muito curioso é que nós, na nossa própria engenharia de software, obviamente já estamos a utilizar de forma a gerar, a gerar código, como devem imaginar, mas algo surpreendentemente é que conseguimos medir 40% de que um engenheiro de software demoraria a fazer uma interpretação de um código e a gerar esse próprio código, o tempo diminuiu estes 40%, o que é, para uma empresa como a nossa, é obviamente um impacto enorme em termos de bottom line. Isto diz muito da expectativa e do valor real. Hoje existem múltiplos, todos nós que estão neste painel conseguem demonstrar e têm estudos de valor que estão disponibilizados nos nossos sites, mas é um bocadinho esta prova que realmente comprova que a inteligência artificial terá estes ganhos operacionais e financeiros. Obrigado. Portanto, estava a ouvir e estava a pensar que para tudo o que é aplicações de controle de qualidade, que antes eram feitas até por amostragem, digamos assim, por ser praticamente impossível fazê-la em escala, neste momento passa a ser possível, ou passará a ser possível, fazer em contínuo. Não é? Portanto, Exatamente. acredito que em muitos setores, e para além, obviamente, testado em termos de engenharia de software, mas expandindo a muitos outros setores, ao chão de fábrica, como referiu, que isso venha a ter um impacto extraordinariamente importante. Essa parte do controle da qualidade em contínuo. Muito obrigado. Eu passava a palavra ao João Diniz, também sobre este tema. Muito bem. Bom, nós vemos que a inteligência artificial já está a ter um impacto nas aplicações empresariais, mas este impacto não está a ser onde inicialmente se pensava que iria acontecer. Não é apenas nos interfaces conversacionais e nos agentes digitais, que foi por onde muita gente começou a experimentar, e já agora isto é um ponto que nós depois também vamos abordar numa pergunta seguinte, que é os riscos que isto tem, porque muitas das vezes o que acontece é que estas ferramentas estão a ser utilizadas pelos utilizadores de forma não controlada pelas organizações. Portanto, existe aqui uma necessidade grande das organizações de forma controlada e corporativa darem estas ferramentas aos utilizadores, porque o que nós sabemos é que eles as vão utilizar. E se não for feito este agenciamento de forma controlada, nós não sabemos o que é que está a ser enviado para a cloud, nós não sabemos o que é que está a ser enviado para fora da nossa organização. Como eu dizia, o impacto está a acontecer não só sobre os interfaces conversacionais e sobre assistentes digitais, o verdadeiro impacto que nós vemos está na forma como os processos funcionam. E aqui vemos basicamente três componentes diferentes. Uma é a parte da automação da decisão. Não só como nós vimos anteriormente, a questão de os sistemas fazerem recomendações da Next Best Action a tomar num determinado processo, mas também em alguns casos já a tomar decisões. Processos tão simples como, por exemplo, no tratamento de ordens de compra, em que nós sabemos que os nossos clientes nos enviam dados ou as suas ordens de compra são com os seus part numbers e com as suas descrições, e que depois tem que ser feito um match com o que o nosso ERP está à espera de receber. Isto é um caso muito simples de resolver com inteligência artificial, em que pode ser a inteligência artificial a fazer esta comparação. E no caso em que não haja uma comparação óbvia e uma decisão óbvia, dirão o utilizador para tomar uma decisão e já agora o agente aprender com essa mesma decisão.
Um dos outros pontos importantes, e eu vou utilizar novamente este mesmo exemplo, em que onde nós vemos impacto, é a utilização de dados não estruturados. Ou seja, as tecnologias de reconhecimento documental funcionavam muito bem para documentos que nós conhecíamos os formatos, ou que pelo menos sabíamos mais ou menos qual era a informação que estava contida nesses documentos. Hoje, com a inteligência artificial, nós temos toda uma capacidade de processamento de linguagem natural que não era, que não estava disponível anteriormente. Neste caso que eu estava a dizer de processamento de ordens de compra, novamente temos aqui uma primeira parte que é o reconhecimento dessa ordem de compra. Naturalmente que isto é muito mais interessante se nós estivermos a falar no tratamento de contratos, se nós estivermos a falar no tratamento de e-mails, no tratamento de correspondência, em que nós temos de encontrar um propósito, nós temos que encontrar informação que não está, que não sabemos o que é que nos está a ser enviado. Portanto, a inteligência artificial aqui consegue acrescentar muito, que é conseguir ir buscar informação que até agora só estava disponível para as organizações se houvessem humanos a tratá-la. Naturalmente que tudo isto gera um aumento de produtividade dos colaboradores, porque conseguem executar os seus processos de forma mais rápida, com mais contexto e com menos erro. Sabemos que, fundamental em tudo isto, e correndo o risco de me repetir, o que é importante em tudo isto e fundamental para o sucesso destas iniciativas é a forma integrada dos processos e devidamente governada. Se nós não tomarmos controle sobre estas situações, corremos o risco de, e aqui vestindo a camisola um bocadinho do Vlad, de falando do change management, toda a parte de garantir que o que está a ser entregue está a ser devidamente utilizado e que os resultados dão resposta ao que o negócio necessita. Se nós não tivermos informação, se nós não tivermos este feedback informacional para receber, para perceber o que é que está a acontecer, corremos o risco de ter problemas grandes de adoção. Muito obrigado, João. Ah, Armanda, gostava também de ouvir a sua opinião precisamente sobre este tema, qual é que é o impacto real, se já há impacto real da IA nas aplicações de negócio, nas aplicações empresariais. É mensurável, já se consegue ver? Já há, e eu aqui concordo plenamente com os meus colegas, já há real e na área, e especificamente nas business applications, foi onde nós vimos o primeiro do impacto. Deixem-me trazer-vos o primeiro exemplo, e nós tivemos o privilégio de poder assistir há quase 3 anos ao advento desta tecnologia. O primeiro exemplo de grande impacto foi na área de customer service. Temos casos em Portugal e noutros países onde a redução das chamadas que eram atendidas por agentes humanos no contact center foi reduzida em 80%. Com a introdução desta tecnologia. 80% é gigantesco e um impacto imenso para as organizações e para uma gestão de um contact center, por exemplo. Chamamos a expressão é o call deflection. E isto foi um dos primeiros casos que esta tecnologia permitiu fazer. Portanto, receber os casos, serem tratados, fazer a triagem, serem tratados por agente e ter uma velocidade muito mais rápida a ter os clientes a serem servidos com as respostas. Vemos também naquilo que é não só no tratamento da relação com o cliente, mas, por exemplo, naquilo que é as operações, se as operações são de logística, por exemplo, bastante impacto com a otimização de rotas, com a introdução da preparação da próxima intervenção, muita aceleração naquilo que é a qualidade de trabalho. Outra área muito interessante que nós temos visto à volta das aplicações empresariais é a área de vendas, portanto, melhorar a qualidade das interações entre a equipa de vendas e os seus clientes, com insights, com análises, não só com a Next Best Offer, como estávamos aqui a falar, mas até em cenários de B2B, portanto, de relações comerciais entre empresas, com muito mais informação que suportava aquilo que estão a ser as discussões. Portanto, nós estamos a ver já este impacto a ser real nas organizações e ligado especificamente à parte empresarial, é onde nós vimos os primeiros grandes impactos. Não vou alongar mais, porque muito foi dito pelos meus colegas que eu concordo. Acho que quando falamos em escala, falamos de sair destes processos
que estão definidos muito nas aplicações core empresariais, mas para aquilo que é o resto dos workflows que fazem parte de uma organização. Aí é que ainda vemos muito espaço para alargar o impacto da inteligência artificial. Muito obrigado, Armanda. Passava agora para a palavra à Marta para a próxima questão. Obrigada, Henrique. É precisamente aquela questão que o João estava a mencionar, que iríamos mais adiante falar sobre ela. Aqui um pouco na ótica da governação e da questão do risco, perguntava ao João Diniz como é que se consegue garantir o equilíbrio desta questão das business applications num ecossistema, como já vimos, cada vez mais distribuído. Muito bem. As organizações modernas operam num ambiente cada vez mais distribuído. Múltiplas aplicações, diferentes fornecedores, cloud híbrida e soluções especializadas. As boas e as más notícias é que isto vai piorar. É porque vai existir, todos os dias vai surgir uma nova aplicação excelente, um novo modelo ótimo que resolve uma pequena parte do problema que uma organização ou o desafio que uma organização tenha. Isto traz flexibilidade, traz potencial, mas aumenta significativamente a complexidade. Portanto, o verdadeiro desafio aqui não é o número de aplicações, é garantir que elas conseguem funcionar de forma coerente. Para alcançar este equilíbrio, o que nós vemos são 3 pilares essenciais. E repetindo novamente, a questão fundamental é a orquestração central com execução distribuída. Não é necessário centralizar todas as aplicações, mas é fundamental ter uma camada que coordene os processos, os dados e as decisões entre os sistemas. Sem esta camada, o negócio continua a ser fragmentado. E isto era o que nós já temos há muitos anos. Apesar da existência dos RPAs que vão ligando a alguns sistemas, nós não podemos correr o risco de estar novamente a separar sistemas. Portanto, fundamental este tema da orquestração. Como eu dizia, num ambiente tão variado, num ambiente com tanta multiplicidade de aplicações e de sistemas que ainda vão surgir, o segundo pilar é fundamental, que é a governação transversal de tudo isto. A segurança, o compliance e o controle não podem depender de cada aplicação individual. Ou melhor, até podem. No entanto, o custo de depender de cada uma destas aplicações e o controle que as organizações têm que fazer sobre estes sistemas seria completamente louco de complexidade. Portanto, a nossa visão é que tem que ser definida a nível organizacional e aplicados de forma consistente em todo o ecossistema. Finalmente, uma coisa que também já não é uma novidade em tudo o que nós vemos no mercado, que é esta visibilidade end-to-end. Se nós estamos a ligar estes sistemas, nós continuamos a ter a necessidade de perceber onde é que os processos estão, o que é que está a acontecer com os sistemas, e aqui, na verdade, até temos de ter um controle um bocadinho mais apertado. A partir do momento que nós temos aplicações a tomar decisões automáticas, nós temos que trazer essas decisões à superfície, temos que dar visibilidade do que é que o sistema está a fazer. Porque corremos o risco de isto sempre funcionou e, portanto, eu vou deixar daqui a algum tempo de controlar. Portanto, a visibilidade e end-to-end torna-se fundamental. Sem visibilidade, não conseguimos melhorar sistemas. Isto, na prática, implica definir uma arquitetura clara de aplicações, evitar as redundâncias, garantir integração fluida entre as aplicações e monitorizar continuamente os processos. Muito obrigada, João, pelo contributo. Nós estamos a entrar na reta final aqui do nosso live event, ainda temos tempo para mais uma pergunta que será aqui pelo Henrique. Eu, da minha parte, queria só, entretanto, despedir-me, porque o Henrique vai fechar aqui com esta última pergunta e reforçar só que nós, no dia 25 de junho, vamos ter mais uma edição da IT Insight Talks, que é nosso evento híbrido da revista IT Insight, que tem o componente de mesa redonda. Em junho vai ser dedicada a um tema nada na moda, AI and Data. Por isso, acho que deixo aqui o rap também para quem nos assiste, caso queiram participar. Estamos presencialmente com o evento na Lispolis. Também temos a versão Zoom, mas também é bom aproveitar o espaço de networking que a IT Insight Talks também cria. Henrique, feita aqui algum momento de publicidade ao nosso próprio evento, passo-lhe a palavra para a nossa pergunta final.
Muito obrigado, Marta. E vamos então, como a Marta referiu, para a nossa última questão. E a última questão tem a ver com uma dinâmica, né? Enfim, quem está há mais tempo nestas áreas dos sistemas de informação e das aplicações empresariais sabe que sempre houve esta, digamos assim, lá está, sem repetir a palavra, dinâmica entre aquilo que é uma solução global, portanto, haver de facto uma solução que tende a integrar tudo, versus várias soluções modulares que vão cada qual responder à sua, digamos assim, à sua área e que depois tentamos integrar. E, e aqui a pergunta concretamente é que modelo é que os nossos participantes pensam que poderá vir a ser o próximo? Isto, dominar o futuro é sempre difícil, o futuro tem a tendência de ser imprevisível, mas que modelo é que os nossos participantes do painel pensam que vai dominar o futuro próximo? Ou seja, um modelo dominado por grandes plataformas, tudo integrado, ou por ecossistemas modulares. Um, e neste aspecto, que tendências e inovações é que esperam que possamos vir a assistir nos próximos anos? Sabemos que isto muda tão depressa que os próximos anos às vezes até mudam no espaço de um ou de dois, e em 2 anos está tudo diferente. Mas, enfim, com a bola de cristal que podemos ter, gostávamos muito de ter a vossa perspectiva e começava precisamente pelo Vlad. Vlad, qual é a sua visão de futuro? Sim. Quando eu analiso esta questão, o primeiro pensamento que me ocorre é que não estamos a falar propriamente da tecnologia, mas estamos a falar de, desculpem, de poder, de controle e de velocidade de adaptação. E é um exemplo que eu às vezes utilizo com os clientes para fazer esta distinção entre aquilo que é um sistema global e os ecossistemas modulares. Portanto, imaginem que estou a arrendar um apartamento mobiliado, já pronto, ou seja, temos que entrar, tudo funciona, está tudo, portanto, muito apelativo, é fácil. Mas é um apartamento que é de um proprietário. E se ele mudar, portanto, algumas condições, não temos grande margem de manobra. Também não podemos pintar a cozinha, mudar o sofá, portanto, mudar a cozinha, pintar as paredes. Portanto, não temos a capacidade de customizar o apartamento no qual estamos a viver. E é exatamente isso que acontece com grandes plataformas. São apartamentos muito bons, mas são do proprietário. E temos um modelo alternativo que é, portanto, comprar a casa e mobilar à nossa medida. Exige mais trabalho, existe maior investimento do tempo, mas no fim do dia a casa é, portanto, a nossa e nós podemos mudar o que nós quisermos, o que nós, portanto, consideramos relevante e quando consideramos relevante. E o mercado, ao meu ver, está, portanto, a explorar cada vez mais este segundo modelo, mas com uma nuance muito importante. É que os grandes fornecedores já perceberam, portanto, esta tendência e, em vez de resistir, estão a adaptar-se. Eu estou a tentar ser o núcleo da casa e não a casa inteira. Isso muda tudo, porque o que está a emergir não é uma vitória de um modelo sobre o outro, é uma coexistência. Portanto, um núcleo sólido, portanto, de uma plataforma, mas que tem flexibilidade modular à volta. E, portanto, na minha opinião, Uhum. quem vai dominar o futuro próximo são as organizações que souberem orquestrar os dois. Quantas tendências, portanto, que parecem mais relevantes para os próximos anos, eu aqui posso destacar três. A primeira é a forma como o software vai ser, portanto, vai começar a ser comprado e pago. O que é que acontece hoje? Depois pagamos por utilizadores, portanto, temos um determinado número de licenças e um pagamento referente a esse número de licenças. E o que começa a emergir já em alguns contextos é pagar por resultados. Portanto, pagamos por o que o sistema fez e não pelo que poderia fazer. Ou seja, o fornecedor só ganha se nós ganharmos. Agora, segunda tendência é a soberania dos dados. Portanto, temos assistido aqui a diferentes tensões na política, diversas regulações, e a cada vez mais a pergunta relativa à segurança e visibilidade portanto, de dados, eu considero que vai deixar de ser uma preocupação de alguns departamentos, como o jurídico, por exemplo, e vai se tornar um critério de arquitetura. E muitas vezes vai ser um critério de escolha de fornecedor. E por último, é que a mudança dentro das organizações vai deixar de ser algo ocasional e vai passar a ser permanente. Porque no mundo em que estamos atualmente, os processos são redesenhados constantemente,
Portanto, os agentes de inteligência artificial evoluem de forma muito rápida e as funcionalidades muitas vezes mudam sem aviso. E o que isso existe é algo que vai muito além da tecnologia, no sentido em que deixa de haver gestão da mudança como um projeto e passa a haver mudança como capacidade organizacional contínua. E na minha experiência, as empresas que por vezes falham, não falham por escolhas tecnológicas ou plataformas erradas, mas falham porque adotaram tecnologia que é nova, mas com comportamentos antigos. Uhum. Portanto, para resumir aqui e finalizar a minha resposta, o futuro não vai ser dominado por grandes plataformas, nem pelos ecossistemas modulares, mas sim por quem souber tirar o melhor dos dois e por quem tiver a cultura e as pessoas para se adaptarem mais rápido do que a concorrência. Muito obrigado, Vlad. Eu passava agora, endereçava a mesma questão à Armanda, precisamente, portanto, estes dois aspectos, o modular versus, digamos assim, a plataforma, a maior plataforma, e também quais é que são as tendências e inovações que se podem esperar na medida das limitações, de facto, da nossa visão temporal, para os próximos anos. Eu concordo com o Vlad no sentido que eu acho que não é um ou outro. O que nós vemos dos clientes a pedir é opções. Opções que lhes permitam e informação que lhes permita a cada momento tomar a decisão, mas opções que sejam entregadas aos clientes de forma segura. Portanto, alguns componentes básicos de plataforma que eles esperam que os fornecedores entreguem. Segurança, opções, governance, monitorização, são alguns dos componentes. Agora, a decisão entre se há uma plataforma única ou modular depende mais da estratégia de cada uma da organização. Porque a verdade é que há vantagens em ter uma solução que já vem integrada, que já tem parte dos processos. É um acelerador imenso para uma organização. Mesmo nós temos visto muito pedido de alguns dos nossos clientes. Por exemplo, se vocês têm um agente que é de vendas ou relacionado com a ERP, que vai fazer aquela parte da tarefa, integrem-no, tragam-no, para que eu não tenha que replicar ou construir de raiz algo que já foi provado por outras organizações. Enquanto que outras organizações preferem, não, eu quero ter completo controlo sobre como os meus agentes ou como as minhas aplicações vão estar a preparar. Portanto, que opções é que eu tenho em cima da mesa ou a coexistência dos dois métodos? É muito difícil, Henrique, responder a um ou outro. A tendência que nós vemos é um pedido por opções e a garantia de funcionalidades ou de componentes plataforma core. Vocês, por favor, garantam que eu tenha observabilidade, que eu tenho ferramentas de gestão, que eu tenha a última tecnologia possível se eu quiser adotar e que eu estou protegido do ponto de vista de componente de risco, de cibersegurança e de opções de onde eu quero estar a trazer. Vemos mesmo muito este cenário. Depois, atenção, não esquecer, Henrique, para construir os seus próprios módulos ou ter muita modalidade, traz um componente de gestão adicional. E muitas das organizações não querem ter esse overhead dentro das suas próprias organizações ou não conseguem ter. Às vezes nem conseguem ter os recursos especializados disponíveis para poder fazer face a essa gestão. Portanto, realmente depende da estratégia da organização, de quanto tem alocado a gerir estas aplicações versus o benefício que vai retirar do ponto de vista de negócio. Portanto, acaba por ser uma decisão baseada em custo, oportunidade e risco. Eu diria que estes são os três grandes fatores de decisão. É muito difícil. A nossa visão, a Microsoft, é tentar entregar as várias opções nas nossas plataformas, ter boas parcerias para que reduzam, caso o cliente queira ir por modular, reduzam o esforço de desenvolvimento ou de risco e que, sobretudo, seja sempre o mais seguro possível para os nossos clientes. Mas este é sempre um tema. É um depende, Henrique, é sempre um depende nestes casos. Certo. Muito obrigado, Armanda. Agora, Obrigada. ouvir a opinião do José também sobre este tema das preferências, nem tantas preferências, é mais o futuro, mas e esta dinâmica entre a grande plataforma e o sistema modular, digamos assim. Penso que a Armanda sumarizou muito bem Certo. aquilo que é a opinião que está estabelecida no mercado.
Mas quando falamos do futuro, e aqui vou transmitir a minha opinião, penso que os grandes modelos de linguagem tornar-se-ão uma commodity. Os modelos de negócio irão evoluir à medida que o uso passa dos utilizadores para os agentes, surgirão interfaces totalmente novos. Os utilizadores irão cada vez mais dialogar, em vez de navegar em aplicações e em front-ends, e que eventualmente até mesmo isto será gerado dinamicamente, em tempo real. Mas isto implica que a necessidade de ter sistemas governados continue cada vez a ser mais premente. E sistemas continuamente atualizados. Temos que elevar aquilo que é a fasquia em termos desta entrega, desta capacidade de ativação das melhorias, ok? De ter controlos partilhados, que obviamente só com o deployment de cloud eventualmente é que nós conseguimos atingir. Não acredito que os agentes de inteligência artificial irão substituir o software empresarial. Porquê? Porque neste momento dependem dele. Dependem para ter esta semântica de dados, para ter esta consistência e esta coerência que falei anteriormente também. E serão aqueles que não será o modelo, não será o vencedor, entre aspas, não será aquele que tenha um modelo base apenas marginalmente melhor do que o outro, serão aqueles que realmente conseguem entregar valor na camada na cadeia de valor e em todas as aplicações, e ter obviamente um impacto no negócio, e ter um impacto no conhecimento, e ter um impacto que vem resultante do conhecimento do setor da atividade, daquilo que é a sua função, daquilo que é a sua responsabilidade, daquilo que é a sua perfilagem, e governados de uma forma, obviamente de acordo com a regulação e em escala. E portanto, eu acredito que no futuro as soluções empresariais serão o sistema operativo da autonomia confiável de todas as organizações. Muito obrigado, José. João, tem a última palavra. Não me resta muito mais a dizer, porque tudo o que foi aqui dito relativamente a isto me parece bastante acertado. O que nós vemos é que toda esta discussão é muito interessante. A realidade mostra-nos que o futuro vai ser híbrido. Portanto, as grandes plataformas vão continuar a ser o core dos negócios porque garantem estabilidade, consistência e escala. E isto continua a ser muito importante para as organizações. Não quer dizer que não haja algo de muito novo que surja que possa mudar este paradigma. Mas neste momento ainda não conseguimos ver esse futuro. Portanto, isto também já não é uma discussão muito nova, que esta estabilidade e consistência que estas grandes plataformas trouxeram aos negócios é muito importante. Mas também nós sabemos que estas aplicações monolíticas trazem um conjunto de problemas. Portanto, muitas das vezes o que vemos é a inovação a acontecer ao lado destas plataformas. Como eu dizia anteriormente, nós acreditamos que estes módulos, estas inteligências artificiais, estes LLMs, vão surgir a uma velocidade grande e com especialidades muito específicas e muito úteis para as organizações. Portanto, o tema é funcionar, como é que nós conseguimos coordenar tudo isto. E voltando ao tema que eu tenho estado sempre a falar, que é automação end-to-end, integrar a inteligência artificial nos processos, plataformas abertas e interoperáveis, e manter o foco na eficiência e na resiliência das empresas. E isto só se consegue com controlled agency, garantir que a tecnologia funciona toda em conjunto, que não se desperdiçam recursos, e que todas estas aplicações conseguem funcionar em conjunto. Por isso nós vemos que os cores vão continuar a existir, a capacidade de inovação rápida, sim, esta tem que aparecer mais, e um controle transversal a tudo isto. Resta-me agradecer esta oportunidade, e acho que foi bastante interessante esta troca de ideias. Muito obrigado, João. E Agradeço acabaram também dentro da para. hora. Exatamente, foi
On time, precisamente on time. Muito obrigado, João. Agradeço também ao José, ao Vladislav e à Armanda a participação nesta mesa redonda. Concordo, de facto, tocamos aqui pontos muito interessantes e tenho a certeza que teríamos a possibilidade de continuar aqui, não fora este, digamos assim, este intervalo temporal. De qualquer forma, para quem, também para os nossos leitores que se juntaram esta mesa redonda, podemos já dizer que estará disponível a partir, sensivelmente, antes de meados da próxima semana, na próxima edição da IT Insight. A todos um nosso agradecimento, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Reitero o convite para o próximo IT Insight Talks em junho. Em Muito junho. obrigado.